E se tudo o que lhe foi ensinado sobre Maria Madalena fosse apenas uma fração da verdade? E se, oculta nas sombras da história oficial, existisse uma narrativa tão poderosa, tão revolucionária, que teve de ser apagada, reescrita e silenciada durante 2000 anos? Imagine por um momento uma mulher considerada por muitos estudiosos como a discípula mais próxima de Jesus, possivelmente sua companheira, sua parceira espiritual e mãe de sua filha. Uma figura tão importante nos primeiros anos do cristianismo que os próprios evangelhos canônicos, mesmo após séculos de edição e censura, não conseguiram apagá-la completamente. Contudo, eis a questão que deveria nos inquietar profundamente. Por que de todas as figuras que cercavam Jesus, Maria Madalena foi transformada, ao longo dos séculos, em algo completamente diferente do que as evidências históricas sugerem? Por que uma líder espiritual, uma apóstola, uma testemunha crucial da ressurreição, foi reduzida a uma prostituta arrependida na imaginação popular? E mais perturbador ainda, o que essa transformação tentava ocultar? Este documentário não constitui um ataque à fé. Pelo contrário, é um convite para conhecer a fé em sua forma mais profunda e verdadeira, pois a verdade jamais deveria nos afastar da espiritualidade. Ela deveria, sim, nos aproximar dela. Durante os próximos minutos, vamos mergulhar em manuscritos antigos, em descobertas arqueológicas, em análises textuais de especialistas que dedicaram suas vidas a estudar os primeiros séculos do cristianismo. Vamos examinar textos que foram excluídos da Bíblia que lhe é familiar, não porque fossem falsos, mas porque apresentavam uma versão do cristianismo primitivo que desafiava estruturas de poder emergentes. Vamos explorar o Evangelho de Maria, o Evangelho de Filipe, os textos gnósticos de Nag Hammadi, descobertos em 1945 no Egito, que revolucionaram completamente nossa compreensão dos primeiros cristãos. Mas faremos isso com respeito e responsabilidade. Cada afirmação que lhe será apresentada aqui está baseada em pesquisas acadêmicas sérias, em fontes históricas verificáveis, em consensos de especialistas que estudaram aramaico, grego antigo, copta. Nada do que será dito aqui é inventado ou sensacionalista. É simplesmente a história que não lhe foi contada. A narrativa oficial nos diz que Maria Madalena era uma pecadora redimida. As evidências históricas pintam um quadro radicalmente diferente. Uma mulher de posses, provavelmente de Magdala, uma próspera cidade na Galileia. Uma líder espiritual que financiava o ministério de Jesus com seus próprios recursos. Uma discípula tão importante que os evangelhos canônicos, apesar de todas as tentativas de minimizar o papel das mulheres, foram forçados a admitir que ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Pense nisto. Em uma cultura onde o testemunho de uma mulher não tinha valor legal, onde mulheres eram consideradas propriedade, os próprios textos que tentavam estabelecer a autoridade masculina na igreja primitiva não puderam negar que foi Maria Madalena quem primeiro viu Jesus ressuscitado. Se a intenção fosse fabricar essa narrativa, jamais se escolheria uma mulher como primeira testemunha. O fato de que ela aparece nesse papel sugere que isso realmente aconteceu. Era verdade demais para ser apagada completamente. E aqui chegamos ao cerne da questão, ao mistério que atravessa 2 milênios de história. Se Maria Madalena era tão importante, se ela tinha uma relação tão próxima com Jesus, se os textos antigos a descrevem como aquela que conhecia o todo, a companheira do Salvador, aquela a quem ele amava mais que todos os discípulos. O que mais ela representava? Alguns manuscritos antigos, particularmente os evangelhos gnósticos, sugerem algo que desafiaria completamente nossa compreensão tradicional do cristianismo, que Maria Madalena não era apenas uma discípula, que ela era a parceira espiritual de Jesus, possivelmente sua esposa segundo as tradições judaicas da época, e que dessa união nasceu uma filha, uma criança cujo sangue carregava a linhagem de Jesus, uma verdade tão explosiva que teve de ser enterrada sob camadas de dogma e ortodoxia. Antes que se possa conceber isso como mera especulação moderna, permita-me elucidar. Estudiosos vêm debatendo essa possibilidade há décadas, baseados em textos históricos reais. O que vamos explorar hoje não é teoria da conspiração, é arqueologia, é história,
É análise textual séria de documentos que existem fisicamente em museus e bibliotecas ao redor do mundo. Está preparado para questionar tudo o que lhe ensinaram? Para ver além da narrativa construída por concílios eclesiásticos há séculos atrás? Para descobrir quem Maria Madalena realmente era e o sacrifício que ela fez para proteger não apenas a memória de Jesus, mas também sua filha, seu legado, a verdade que ela carregava? Então, respire fundo, abra sua mente e venha conosco nesta jornada através de 2000 anos de história oculta. Pois a verdade sobre Maria Madalena e a filha de Jesus não está perdida. Ela sempre esteve lá, preservada em manuscritos antigos, aguardando que tivéssemos a coragem de a desvendar. Para compreender a verdade sobre Maria Madalena, precisamos primeiramente entender o mundo em que ela viveu. Não o mundo sanitizado e simplificado das histórias bíblicas infantis, mas a realidade brutal e complexa da Judéia do século I, sob ocupação romana. Jesus não nasceu em um vácuo. Ele nasceu em uma sociedade judaica profundamente estratificada, oprimida por um império estrangeiro, fervilhando com movimentos messiânicos e revolucionários. Era um tempo de tensão extrema entre tradição e inovação, entre submissão e rebelião, entre o velho mundo e algo radicalmente novo que estava tentando nascer. Dentro desse contexto, as mulheres ocupavam uma posição particularmente difícil. Segundo a lei judaica da época, mulheres eram propriedade legal, primeiro de seus pais, depois de seus maridos. Não podiam testemunhar em tribunais, não podiam estudar a Torá formalmente, não podiam tocar nos rolos sagrados nas sinagogas. Seu valor era medido principalmente por sua capacidade de produzir herdeiros homens. Contudo, Jesus de Nazaré realizou algo extraordinário. Ele desafiou essas normas de modo radical. Os evangelhos canônicos, mesmo após séculos de edição para minimizar o papel das mulheres, ainda preservam traços dessa revolução. Jesus falava publicamente com mulheres, ensinava mulheres, incluía mulheres em seu círculo íntimo, aceitava apoio financeiro de mulheres ricas que haviam rompido com as normas sociais para segui-lo. E entre essas mulheres, uma se destacava, Maria, chamada Madalena, da cidade de Magdala. Magdala era uma próspera cidade pesqueira na costa oeste do Mar da Galileia. Evidências arqueológicas mostram que era um centro de comércio, particularmente conhecido por sua indústria de salga de peixe e produção de corantes de púrpura. Não era uma aldeia pobre, era uma cidade cosmopolita, conectada às rotas comerciais romanas. Isto nos revela algo crucial sobre Maria Madalena. Ela não era uma camponesa indigente. O fato de ser identificada por sua cidade de origem, em vez de por seu pai ou marido, sugere que ela tinha status e independência próprios. Algo extremamente raro para mulheres daquela época. Os evangelhos canônicos nos dizem que ela viajava com Jesus e os 12, ajudando a sustentar o ministério com seus próprios recursos. Em Lucas 8:2-3, somos informados que Maria Madalena, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras, proviam para Jesus e seus discípulos com suas próprias posses. Isso não era caridade ocasional, era patrocínio contínuo e substancial. Eis um aspecto que raramente nos é ensinado. O movimento de Jesus era financeiramente dependente de mulheres ricas. Sem elas, não existiria cristianismo como conhecemos. Mas havia algo mais sobre Maria Madalena. Os evangelhos canônicos mencionam que Jesus havia expulsado 7 demônios dela. Durante séculos, isso foi interpretado como evidência de possessão demoníaca, ou pior, como código para a prostituição. Mas estudiosos modernos oferecem uma interpretação muito diferente. Em textos judaicos e cristãos primitivos, demônios frequentemente representavam não entidades sobrenaturais, mas aflições físicas, psicológicas ou espirituais. O número 7 tinha significado simbólico profundo: completude, totalidade. 7 demônios poderia significar uma cura completa, uma transformação total, talvez de uma doença grave que a medicina da época não compreendia. O que sabemos com certeza é que, após esse encontro com Jesus, Maria Madalena se tornou uma de suas seguidoras mais devotadas. Ela esteve presente na crucificação quando a maioria dos discípulos homens havia fugido com medo.
Ela foi a primeira testemunha da ressurreição. E segundo o Evangelho de João, Jesus a chamou de Rabuni, mestra, professora, um título de profundo respeito. Os evangelhos canônicos, escritos décadas após a morte de Jesus por autores que nunca o conheceram, baseados em tradições orais que haviam passado por múltiplas edições e interpretações, ainda preservam um fato inescapável. Maria Madalena era central para a história de Jesus. Eles não podiam apagá-la completamente porque sua presença era verdadeira demais, testemunhada demais, importante demais para ser negada. Mas aqui está o que esses evangelhos canônicos não lhe contam. Eles representam apenas uma fração dos textos cristãos primitivos que existiram. Durante os primeiros séculos do cristianismo, dezenas, possivelmente centenas de evangelhos, epístolas, atos e apocalipses circulavam entre diferentes comunidades cristãs. Esses textos apresentavam visões muito diferentes de quem Jesus era, do que ele ensinava e, crucialmente, do papel de Maria Madalena. Em muitos desses textos perdidos, Maria Madalena não é uma seguidora periférica. Ela é a discípula principal, a líder espiritual, aquela que compreendeu os ensinamentos de Jesus mais profundamente que qualquer um dos 12 apóstolos homens. E em alguns desses textos, há sugestões, algumas sutis, outras explícitas, de que a relação entre Jesus e Maria Madalena ia muito além de mestre e discípula. Se este percurso sobre Maria Madalena está desafiando o que você acreditava saber, imagine tudo que ainda falta por descobrir. Este canal existe para explorar a história e o significado profundo da fé cristã, não como dogma inquestionável, mas como jornada viva de descoberta. Junte-se a esta comunidade de exploradores pressionando o botão de inscrição. Não prometemos respostas fáceis, mas sim uma jornada honesta em direção à verdade sobre as origens do cristianismo. Agora continuemos. Em dezembro de 1945, um camponês egípcio chamado Muhammad Ali al-Saman estava cavando perto de um penhasco próximo à cidade de Nag Hammadi, procurando fertilizante natural para suas plantações. O que ele encontrou mudaria completamente nossa compreensão do cristianismo primitivo. Dentro de um jarro de cerâmica selado, havia 13 códices de couro contendo 52 textos. Evangelhos, apocalipses, ensinamentos secretos, a maioria dos quais não tinha sido vista há mais de 1500 anos. Estes eram os manuscritos gnósticos de Nag Hammadi, preservados no deserto egípcio desde aproximadamente o século IV. E entre esses textos estava algo extraordinário: o Evangelho de Maria. O Evangelho de Maria não é ficção moderna. É um manuscrito real datado do século II, preservado em copta, a língua dos cristãos egípcios antigos. Fragmentos dele também foram encontrados em grego, sugerindo que foi amplamente distribuído no mundo cristão primitivo. E o que esse evangelho nos diz é revolucionário. Nele, após a ressurreição, Maria Madalena aparece como a discípula que melhor compreendeu os ensinamentos espirituais de Jesus. Quando os outros discípulos estão apavorados e confusos, é Maria quem os conforta e os instrui. Ela compartilha uma visão que teve de Jesus ressuscitado, revelando ensinamentos profundos sobre a natureza da alma e da realidade. Mas aqui está a parte perturbadora. Pedro, representando a autoridade apostólica masculina emergente, desafia Maria. Ele questiona se Jesus realmente teria compartilhado ensinamentos secretos com uma mulher, ensinamentos que ele não compartilhou com os homens. A tensão no texto é palpável. É um conflito sobre autoridade espiritual, sobre quem tem o direito de ensinar, sobre o papel das mulheres na liderança da igreja nascente. E Levi, provavelmente o apóstolo Mateus, defende Maria, dizendo a Pedro: se o Salvador a considerou digna, quem é você para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece muito bem, por isso ele a amou mais que a nós. Permita que essa frase penetre. Ele a amou mais que a nós. O Evangelho de Maria não foi incluído na Bíblia canônica, mas não porque fosse falso ou inventado. Foi excluído porque apresentava uma visão do cristianismo primitivo que conflitava com as estruturas de autoridade que estavam se consolidando nos séculos III e IV. Estruturas que excluíam sistematicamente as mulheres da liderança. Mas não para por aí. Há outro texto ainda mais explícito: o Evangelho de Filipe.
O Evangelho de Felipe, também encontrado em Nag Hammadi, contém uma passagem que tem gerado debate intenso entre estudiosos há décadas. No texto copta, parcialmente danificado, lemos: a companheira do Salvador é Maria Madalena. Ele a amava mais que todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente na... Aqui o manuscrito está danificado. A palavra que segue beijá-la na está perdida. Alguns estudiosos reconstroem como boca, outros como fronte. Mas independente da palavra específica, o significado é claro. Havia intimidade física entre Jesus e Maria Madalena, expressa através de beijos. Um gesto que, no contexto judeu do século I, teria significado profundo. Agora, antes de continuar, é crucial compreender algo. Esses textos não foram escritos por indivíduos com teorias mirabolantes nas margens do cristianismo. Os gnósticos representavam uma tradição cristã legítima, com raízes que remontam aos primeiros anos após a morte de Jesus. Eles tinham suas próprias igrejas, seus próprios bispos, suas próprias tradições de ensino. Eles foram declarados heréticos não porque seus textos fossem obviamente falsos, mas porque perderam uma batalha política e teológica nos séculos III e IV, quando o cristianismo ortodoxo estava se consolidando como religião de Estado do Império Romano. Mas aqui está algo que deveria nos fazer pensar. Se esses textos eram pura invenção, por que os pais da Igreja se deram ao trabalho de refutá-los tão vigorosamente? Por que Tertuliano, Irineu e outros teólogos primitivos escreveram tratados inteiros atacando especificamente a ideia de que Maria Madalena tinha autoridade apostólica? A resposta é simples: porque muitos cristãos no século II e III realmente acreditavam que Maria Madalena era uma líder espiritual legítima, possivelmente a líder mais importante depois de Jesus. Essa crença era difundida o suficiente para ser uma ameaça à autoridade masculina consolidada. E se havia uma tradição de que Maria Madalena era não apenas uma discípula, mas a companheira de Jesus, possivelmente sua esposa, então logicamente poderia haver descendentes, uma linhagem, uma filha que carregava o sangue de Jesus Cristo. Isso não é especulação sem base. É uma extrapolação lógica de evidências históricas reais, de textos que existem fisicamente, que foram escritos por cristãos devotos que acreditavam estar preservando a verdade sobre Jesus e Maria Madalena. A questão não é se esses textos estão certos ou errados em um sentido dogmático. A questão é, por que foram suprimidos? O que estava em jogo que tornava essas narrativas tão perigosas para a igreja emergente? Para entender completamente por que a narrativa sobre Maria Madalena foi transformada tão drasticamente, precisamos mergulhar em 3 conceitos-chave que eram centrais ao cristianismo primitivo: apostolicidade, sucessão apostólica e autoridade para ensinar. Nos primeiros séculos após a morte de Jesus, não havia cristianismo no singular. Havia cristianismos, no plural. Diferentes comunidades, espalhadas pelo Mediterrâneo e além, possuíam interpretações radicalmente distintas de quem Jesus era, do que ele ensinava e do que significava segui-lo. A grande questão que todas essas comunidades enfrentavam era: quem detinha autoridade para interpretar os ensinamentos de Jesus? Como se determinava qual versão do cristianismo era a verdadeira? A resposta que emergiu, e que eventualmente prevaleceu, foi a doutrina da sucessão apostólica. A ideia, embora simples, revela-se poderosa. A autoridade espiritual flui diretamente de Jesus para os 12 apóstolos, e deles para os bispos que eles ordenaram, e desses bispos para os sucessores, formando uma cadeia ininterrupta de autoridade. Se pode traçar a linhagem de ordenação de alguém de volta aos 12 apóstolos, sua interpretação do cristianismo é legítima. Caso contrário, é heresia. Contudo, percebe-se um problema. Essa doutrina pressupõe que os 12 apóstolos do sexo masculino eram os únicos receptores legítimos da autoridade de Jesus. Ela automaticamente exclui Maria Madalena e todas as outras mulheres que foram discípulas de Jesus, independentemente de sua proximidade com ele. E é neste ponto que a questão se torna politicamente intrigante. Essa doutrina se consolidou precisamente no momento em que o cristianismo estava se tornando uma religião de massa no Império Romano.
uma instituição hierárquica que necessitava de estruturas claras de poder e autoridade. Maria Madalena representava uma ameaça a essa estrutura, porque sua autoridade não provinha de ordenação masculina, mas sim de sua relação direta e íntima com Jesus. Nos evangelhos gnósticos, ela ensina porque Jesus a ensinou pessoalmente, porque ela conhecia o todo, porque ele a amava especialmente. Trata-se de uma forma de autoridade radicalmente diferente, uma que não depende de hierarquias institucionais, mas de conhecimento direto e experiência espiritual pessoal. Para os pais da igreja que estavam tentando consolidar ortodoxia e autoridade institucional, tal fato era inaceitável. Se Maria Madalena pudesse deter a autoridade apostólica baseada simplesmente em sua proximidade com Jesus, em sua compreensão espiritual, em seu conhecimento direto, então qualquer indivíduo poderia reivindicar essa mesma autoridade. A hierarquia desmoronaria. Então Maria Madalena precisava ser neutralizada. Não era possível apagá-la completamente. Ela estava profundamente enraizada nas tradições sobre a ressurreição. Contudo, era possível transformá-la de líder espiritual em pecadora arrependida. Era possível substituir sua autoridade apostólica por arrependimento submisso. E foi exatamente isso que aconteceu. No ano 591, o Papa Gregório I declarou oficialmente que Maria Madalena era a mesma pessoa que a pecadora anônima, mencionada em Lucas 7, que ungiu os pés de Jesus. Nada nos textos bíblicos justificava essa identificação, mas ela serviu plenamente ao propósito de redefinir Maria Madalena, de apóstola a prostituta arrependida, de mestra a pecadora salva, de líder a seguidora submissa. Essa transformação não foi acidental. Foi uma escolha deliberada, parte de um processo maior de marginalização das mulheres na liderança cristã que ocorreu entre os séculos II e IV. E é neste ponto que chegamos ao crucial. Se Maria Madalena era de fato a companheira de Jesus, se ela era sua parceira espiritual, se existia uma tradição de que teriam tido uma filha, então essa criança representaria a verdadeira sucessão apostólica, não através de ordenação institucional, mas através de sangue e linhagem. Imagine-se a ameaça que isso representava. Uma criança, uma menina, carregando a linhagem direta de Jesus Cristo. Em um mundo onde a autoridade espiritual estava sendo cuidadosamente canalizada através de hierarquias exclusivamente masculinas, a existência de tal criança seria explosiva. Se o leitor acompanha esta investigação sobre os mistérios do cristianismo primitivo e deseja continuar explorando essas verdades escondidas, convidamos a deixar um comentário abaixo, compartilhando o que mais lhe surpreendeu até agora sobre Maria Madalena. Esta discussão não se encerra neste vídeo. Ela prossegue com o público, conosco, e com todos aqueles que buscam compreender as raízes profundas de nossa fé. Convidamos a todos a construir esta comunidade de buscadores conosco. Para compreender a verdadeira natureza da relação entre Jesus e Maria Madalena, precisamos entender algo fundamental. Jesus era judeu. Ele viveu como judeu, ensinou como um rabi judeu e operou dentro do contexto da lei e tradição judaicas do século I. E segundo a tradição judaica da época, não era apenas aceitável, mas sim esperado que um rabi fosse casado. O Talmud, a compilação central da lei oral judaica, declara explicitamente que um homem solteiro não deveria ser um mestre. Estudiosos do judaísmo do Segundo Templo, o período em que Jesus viveu, convergem amplamente que rabis casados eram a norma absoluta. O celibato era excepcional, praticado por grupos específicos como os essênios, mas certamente não era o padrão. Levanta-se, portanto, a questão perturbadora. Se Jesus seguia as tradições judaicas, e os evangelhos mostram que sim, em muitos aspectos, se ele era reconhecido como rabi, e os evangelhos o chamam assim repetidamente, por que ele seria celibatário? A resposta tradicional é que Jesus transcendia as normas humanas, que ele era diferente. Contudo, essa explicação provém de séculos de teologia cristã, não dos próprios evangelhos. Os evangelhos canônicos simplesmente não mencionam o estado civil de Jesus, nem afirmam que ele era celibatário, nem que era casado. Esse silêncio é significativo.
Pois, se Jesus fosse excepcionalmente celibatário em uma cultura onde isso era altamente incomum, os evangelhos provavelmente o mencionariam e o explicariam. O fato de não o mencionarem sugere que não havia nada excepcional a relatar. Ou seja, que Jesus provavelmente seguia as normas culturais de ser casado. Mas com quem estaria ele casado? Examinemos então as evidências circunstanciais que apontam para Maria Madalena. Primeiro, ela possuía recursos próprios para viajar com Jesus e sustentar seu ministério, algo que sugere que não estava sob a autoridade de pai ou marido. Em uma sociedade patriarcal, uma mulher com tal independência era rara e notável. Segundo, ela está presente nos momentos mais cruciais e íntimos da vida de Jesus: a crucificação e a ressurreição. Os evangelhos canônicos consistentemente a posicionam nesses momentos decisivos, frequentemente listada primeiro entre as mulheres, sugerindo primazia. Terceiro, o papel de Maria Madalena no sepultamento de Jesus segue as tradições judaicas de que cabia às mulheres da família, esposas, mães, filhas, que preparavam os corpos para enterro. A presença de Maria Madalena nesse momento íntimo não seria apropriada, a menos que ela possuísse um vínculo familiar com Jesus. Quarto, há um detalhe fascinante em João 20. Quando Maria Madalena encontra Jesus ressuscitado, ela tenta tocá-lo, e ele lhe diz: "Não me detenhas". Noli me tangere em latim. A palavra grega usada é aptomai, que significa agarrar-se ou segurar firmemente, sugerindo não um toque casual, mas um abraço íntimo. Esse tipo de intimidade física seria altamente impróprio entre um rabi e uma discípula comum, mas inteiramente natural entre marido e esposa. Conectemos agora esses pontos com os textos gnósticos que descrevem Maria Madalena como companheira de Jesus, termo que em aramaico e em grego possui conotações matrimoniais. Nos evangelhos de Felipe e de Maria, a intimidade entre eles é descrita de formas que os estudiosos reconhecem como linguagem matrimonial codificada. Contudo, é neste ponto que a narrativa se torna ainda mais intrigante. Se Jesus e Maria Madalena eram casados segundo as tradições judaicas, e se eles tiveram relações conjugais normais, pois a sexualidade matrimonial era considerada sagrada no judaísmo. Portanto, a possibilidade de descendentes não é apenas plausível, é provável. E aqui adentramos um território que tem sido explorado por estudiosos sérios, embora controverso: a possibilidade de que Jesus e Maria Madalena tiveram uma filha. Alguns manuscritos medievais, particularmente tradições preservadas na França e na tradição carolíngia, mencionam uma linhagem santa, de descendentes de Jesus que foram protegidos em segredo. A lenda de Maria Madalena viajando para a França após a crucificação, trazendo consigo o Santo Graal, pode não se referir a uma taça literal, mas a algo muito mais precioso: uma criança. Sang Graal, em francês antigo, pode ser interpretado como sangue real, ou seja, sangue real, linhagem real. Isso transforma completamente o significado da fuga de Maria Madalena. Ela não estava apenas escapando de perseguição, ela estava protegendo a descendência de Jesus, uma criança que carregava seu sangue, seu legado genético e espiritual. E aqui reside algo que deveria nos fazer refletir profundamente. Maria Madalena desaparece dos registros históricos canônicos após a ressurreição. Para alguém tão central nos evangelhos, seu desaparecimento súbito é peculiar. Contudo, faz sentido absoluto se ela estivesse fugindo, se estivesse se ocultando, se estivesse protegendo um segredo tão explosivo que poderia mudar o cristianismo para sempre. O sacrifício dela não se limitou a suportar a crucificação de Jesus. Consistiu em viver o resto de sua vida no exílio, protegendo uma verdade que o mundo não estava pronto para aceitar, salvaguardando uma filha cuja simples existência desafiaria todas as estruturas de poder que estavam sendo construídas em nome de Jesus. Para compreender como a verdade sobre Maria Madalena foi sistematicamente apagada, é imperativo rastrear a evolução histórica das narrativas cristãs do século I ao século IV, um período crucial de transformação. No século I, imediatamente após a morte de Jesus, existiam múltiplas comunidades cristãs operando independentemente. Em Jerusalém, os seguidores de Tiago, irmão de Jesus,
mantinham práticas judaicas estritas. Em Antioquia, comunidades mais helenizadas começavam a se formar. Em Alexandria, tradições místicas e gnósticas floresciam. Em Roma, estruturas hierárquicas inspiradas no modelo imperial romano começavam a emergir. Cada uma dessas comunidades possuía suas próprias tradições orais sobre Jesus, suas próprias coleções de ensinamentos, suas próprias figuras de autoridade. E muitas dessas comunidades veneravam Maria Madalena como líder espiritual. No século XI, a situação começou a mudar. Os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, passaram a circular mais amplamente e a adquirir status de autoridade. Contudo, estes não eram os únicos evangelhos. O evangelho de Tomé, o evangelho de Maria, o evangelho de Filipe, o Evangelho da Verdade e dezenas de outros textos circulavam simultaneamente. Neste período, observamos o primeiro conflito claro entre diferentes visões de Maria Madalena. Alguns textos a apresentam como apóstola e líder, outros procuram minimizar seu papel. A tensão entre Pedro, representando a autoridade institucional masculina, e Maria Madalena, representando a autoridade espiritual baseada em conhecimento direto, manifesta-se repetidamente nos textos. É também no século II que começamos a observar os primeiros ataques teológicos organizados contra os gnósticos e suas tradições sobre Maria Madalena. Irineu de Lyon, escrevendo por volta de 180 d.C., ataca especificamente os textos que elevam Maria Madalena, designando-os como heresia. Contudo, aqui reside o que é crucial compreender. Irineu não os ataca por serem obviamente falsos. Ele os ataca por representarem uma ameaça à ortodoxia que ele estava tentando estabelecer. Sua própria virulência sugere que essas tradições sobre Maria Madalena eram amplamente aceitas. Ele não precisaria refutá-las tão vigorosamente se fossem marginais. No século III, a situação intensificava-se. O cristianismo crescia rapidamente, mas também se tornava cada vez mais fragmentado. Imperadores romanos ocasionalmente perseguiam cristãos, mas também havia períodos de tolerância. Neste ambiente caótico, diferentes facções cristãs competiam pela legitimidade. A facção que eventualmente venceria, o que denominamos agora de cristianismo ortodoxo, estava consolidando seu poder através de duas estratégias principais: estabelecer um cânon fixo de escrituras autorizadas e construir uma hierarquia clerical baseada em sucessão apostólica, através dos 12 apóstolos homens. Maria Madalena não se adequava a essa estrutura. Consequentemente, sua memória precisava ser transformada. É no século III que se inicia a confusão deliberada entre Maria Madalena, Maria de Betânia e a pecadora anônima de Lucas 7. Estudiosos modernos concordam que estas são pessoas diferentes. Contudo, a igreja primitiva começou a fundi-las intencionalmente, criando uma Maria Madalena composta que era convenientemente mais pecadora que apóstola. E então surge o século IV, o ponto de viragem decisivo. Em 313 d.C., o imperador Constantino legaliza o cristianismo. Em 325 d.C., ele convoca o Concílio de Nicéia para estabelecer uma ortodoxia uniforme. Em 380 d.C., o cristianismo torna-se a religião oficial do Império Romano. Essas transformações políticas tiveram consequências teológicas enormes. O cristianismo não era mais uma religião perseguida de dissidentes. Era a religião do império, do poder, da autoridade. E a forma de cristianismo que Constantino e seus sucessores favoreceram era a ortodoxa, hierárquica e patriarcal. Nos séculos IV e V, observamos a supressão sistemática dos textos gnósticos e de outras tradições alternativas. Isso não ocorreu apenas através de debate teológico. Aconteceu através de destruição física. Bibliotecas foram queimadas, manuscritos foram confiscados. Indivíduos que preservavam textos heréticos foram perseguidos. Os manuscritos de Nag Hammadi só sobreviveram porque alguém, provavelmente um monge que sabia que sua biblioteca estava prestes a ser confiscada, os selou em um jarro e os ocultou no deserto. Eles permaneceram lá por 1600 anos, preservando versões do cristianismo que foram quase completamente apagadas.
E entre o que foi apagado residia a verdade sobre Maria Madalena. Não apenas que ela era uma líder espiritual legítima, mas que ela pode ter sido a companheira de Jesus, a mãe de sua filha, a guardiã de um segredo que o cristianismo institucional não podia permitir que fosse conhecido. No século VI, quando o Papa Gregório I declarou oficialmente que Maria Madalena era uma prostituta arrependida, a transformação estava completa. A apóstola havia sido substituída pela pecadora. A líder havia sido transformada em seguidora. A verdade havia sido sepultada sob séculos de dogma. Contudo, a verdade, como os manuscritos no deserto, possui uma maneira de sobreviver. A metamorfose de Maria Madalena de apóstola em prostituta não constituiu um acidente histórico. Foi uma reescrita deliberada, sistemática e altamente eficaz de sua identidade. Uma das campanhas de desinformação mais bem-sucedidas da história. Examinemos exatamente como isso ocorreu, passo a passo, século a século. Primeiro passo: fusão de identidades. Os evangelhos canônicos mencionam várias Marias: Maria Madalena, Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta, Maria mãe de Tiago, e uma pecadora anônima que unge Jesus em Lucas 7. Nos textos originais gregos, estas são claramente pessoas diferentes, em contextos distintos, em momentos diversos. Contudo, entre os séculos III e VI, teólogos começaram a fundi-las intencionalmente. Por que motivo? Pois se Maria Madalena pudesse ser identificada com a pecadora anônima, sua autoridade apostólica poderia ser neutralizada através da sexualização de sua identidade. A lógica era simples e perversa. Uma pecadora sexual arrependida é uma figura de compaixão e misericórdia divina, mas não é uma líder. Ela é salva, mas não salva outros. Ela é testemunha da graça, mas não autoridade para ensinar. Passo 2. Identificação com prostituição. Mas os textos não dizem que a pecadora era prostituta. Ela é simplesmente descrita como uma mulher da cidade que era pecadora. No contexto judaico, isso poderia significar muitas coisas: violação de leis dietéticas, associação com gentios, não observância do sábado. Mas a interpretação patrística escolheu especificamente a prostituição. Por quê? Porque a prostituição é o pecado feminino por excelência em sociedades patriarcais. Transgressão sexual, falta de controle masculino, autonomia corporal feminina. Todas as coisas que sociedades patriarcais mais temem em mulheres. Ao transformar Maria Madalena em prostituta, os pais da igreja não estavam apenas apagando sua autoridade apostólica, estavam criando um arquétipo de feminilidade redimida. A mulher pecadora, sexual, descontrolada, que é salva através de submissão à autoridade masculina. Jesus primeiro, depois a igreja masculina. Passo 3. Institucionalização da calúnia. Em 591 d.C., o Papa Gregório I tornou oficial o que havia sido sugerido por séculos. Em seu Sermão 33, ele declarou: ela a quem Lucas chama a pecadora, a quem João chama Maria, acreditamos ser a Maria da qual 7 demônios foram expulsos. Dessa forma, com a autoridade papal, a fusão estava completa. Maria Madalena, prostituta arrependida, tornou-se dogma oficial da Igreja Católica. E essa identificação persistiu por quase 1400 anos. Somente em 1969, a Igreja Católica oficialmente reconheceu que Maria Madalena, Maria de Betânia e a pecadora de Lucas eram pessoas diferentes. Mas o dano já estava feito. Na imaginação popular, Maria Madalena ainda é a prostituta. Passo 4. Arte e cultura popular. A transformação foi consolidada através da arte. Pinturas medievais e renascentistas retratam Maria Madalena como uma penitente arrependida, frequentemente seminua, com cabelos longos soltos, sinal de sexualidade em iconografia medieval, chorando aos pés de Jesus ou vivendo como eremita no deserto. Essas imagens possuem um poder psicológico considerável. Elas entraram no inconsciente coletivo da cristandade. Mesmo hoje, quando você pensa em Maria Madalena, provavelmente visualiza uma mulher com cabelos longos, chorando aos pés de Jesus, não uma líder espiritual autoritária ensinando aos apóstolos. Contudo, o que essas representações obscurecem é a evidência histórica real sobre quem Maria Madalena era.
Nos evangelhos canônicos, Maria Madalena não chora de arrependimento, ela chora de luto pela morte de Jesus. Ela não é salva da prostituição, ela é curada de aflições, os 7 demônios. Ela não é seguidora passiva, ela é a primeira testemunha da ressurreição, comissionada por Jesus para anunciar a boa nova aos apóstolos. João 20, 17 e 18 preserva algo extraordinário. Jesus chama Maria Madalena de apóstola dos apóstolos. Embora esse título não apareça textualmente, está implícito na função que ela cumpre. Ela é enviada para ensinar aos próprios apóstolos. Isso não é papel de prostituta arrependida, isso é liderança apostólica. Passo 5. O que foi perdido? Então, o que foi perdido nessa transformação? Primeiro, perdemos um modelo de liderança feminina nos primórdios do cristianismo. Se Maria Madalena tivesse sido preservada como apóstola, a história da exclusão das mulheres da ordenação clerical seria muito mais difícil de justificar. Segundo, perdemos a possibilidade de que Jesus tinha uma parceira espiritual, uma companheira que o complementava e compartilhava seu ministério como igual. Isso teria implicações profundas para como entendemos relacionamentos, sexualidade, parceria espiritual. Terceiro, perdemos a verdade sobre a filha de Jesus, se ela existiu. Uma criança que teria representado a continuidade do ensinamento de Jesus, não através de instituição, mas através de linhagem. Uma criança que Maria Madalena teria sacrificado tudo para proteger. Porque se havia uma filha, Maria Madalena teria de fazer uma escolha terrível: permanecer em Jerusalém e reivindicar seu lugar como líder da igreja nascente, ou fugir com sua filha para protegê-la de forças que veriam essa criança como ameaça existencial. As tradições sobre Maria Madalena fugindo para a França, para Éfeso, para o Egito, tradições que existem em múltiplas fontes independentes, podem não ser lendas pias. Podem ser memórias preservadas de uma fuga real, de uma mãe protegendo sua filha, de um sacrifício que custou a Maria Madalena sua própria história, sua própria memória, sua própria verdade. Passaremos agora a examinar as evidências físicas e textuais que sustentam a possibilidade de que Maria Madalena era mais do que a tradição oficial nos relata, e que pode ter havido de fato uma filha de Jesus. Evidência 1. Os manuscritos de Nag Hammadi. Descobertos em 1945 no Egito, esses 13 códices de couro, contendo textos cristãos gnósticos do século II a IV, são evidência física concreta. Você pode vê-los hoje no Museu Copta do Cairo e em outras instituições. O Evangelho de Maria, encontrado em outro local em 1896 e publicado em 1955, existe em 3 fragmentos, 2 em grego e 1 em copta. Estes não são documentos modernos, são manuscritos antigos autênticos que sobreviveram porque foram enterrados no deserto. Nesses textos, Maria Madalena não é prostituta. Ela é a mulher que conhecia o todo, aquela a quem Jesus revelou mistérios que não compartilhou com os 12. Evidência 2. Tradições da França meridional. Na região da Provença, França, existem tradições que remontam pelo menos ao século V a.C., de que Maria Madalena viajou para lá após a crucificação. A cidade de Sainte-Marie de la Mer, Santas Marias do Mar, recebe esse nome por causa da tradição de que Maria Madalena, Maria Salomé e Maria de Clopas chegaram ali de barco. A Basílica de Santa Maria Madalena, em Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, afirma possuir os restos mortais de Maria Madalena, descobertos em 1279. A análise forense moderna desses restos é inconclusiva, mas sua existência demonstra que a veneração de Maria Madalena na França é antiga e enraizada. No entanto, há um detalhe intrigante. Essas tradições francesas não versam apenas sobre Maria Madalena. Falam de sua chegada com companheiros, e algumas versões medievais mencionam especificamente uma criança. Evidência 3. O simbolismo do Santo Graal. A literatura do Graal, particularmente os romances de Chrétien de Troyes e Wolfram von Eschenbach, do século XII, é densa em simbolismo. O Graal é descrito como um cálice, mas também como uma pedra, como um prato, como algo que contém o sangue de Cristo.
Estudiosos literários há muito reconhecem que o Graal funciona como símbolo multivalente. Contudo, uma interpretação fascinante sugere que Saint Graal, Santo Graal, em francês antigo pode ser desdobrado em sang real, sangue real. E se o Graal não fosse um objeto, mas uma pessoa, uma linhagem, sangue real no sentido literal, descendentes de Jesus portando seu DNA, sua herança genética, essa interpretação transforma completamente as lendas arturianas. Os cavaleiros não estão buscando um cálice mágico. Estão buscando ou protegendo uma linhagem sagrada que foi preservada em segredo. Evidência 4. Análises textuais modernas. Estudiosos modernos, ao aplicarem métodos críticos aos evangelhos canônicos, detectaram um fenômeno interessante: camadas de edição. Os textos exibem indícios de modificações ao longo do tempo, com adição, remoção ou alteração de material. Particularmente interessantes são as inconsistências em torno de Maria Madalena. Em Marcos 16, o final do evangelho demonstra indícios claros de adição posterior. O estilo é distinto e alguns dos manuscritos mais antigos não o incluem. Porque o final de Marcos, que aborda precisamente as aparições da ressurreição a Maria Madalena, seria adicionado o que, de fato, havia no desfecho original que foi substituído. Evidência 5. O silêncio estrondoso. Às vezes, a evidência mais forte é o que não está lá. Após sua aparição central nos relatos da ressurreição, Maria Madalena desaparece completamente dos registros canônicos. Nenhum ato dos apóstolos, nenhuma epístola, nenhum relato de martírio. Para alguém tão importante nos evangelhos, esse desaparecimento é extraordinário. Compare com Pedro, João, Tiago. Todos possuem tradições claras sobre suas vidas pós-ressurreição, seus ministérios, suas mortes. Maria Madalena? Silêncio. Mas não é silêncio completo. Fora dos textos canônicos, em tradições apócrifas, em lendas locais, em textos gnósticos, Maria Madalena aparece repetidamente. Contudo, em lugares distantes de Jerusalém, na França, em Éfeso, no Egito, é como se houvesse uma tentativa deliberada de apagar sua presença dos registros oficiais, enquanto tradições alternativas preservavam memórias de uma mulher em fuga, em exílio, protegendo algo precioso. Evidência 6. Padrões de supressão. Talvez a evidência mais convincente não sejam documentos específicos, mas padrões. Ao longo dos séculos quando AV, observamos um padrão consistente de supressão de textos que elevam Maria Madalena, de ataques a tradições que a apresentam como líder, de esforços sistemáticos para transformar sua imagem. Esse nível de esforço sugere que havia algo real a ser suprimido. Se as tradições sobre Maria Madalena como apóstola fossem pura invenção marginal, por que a igreja primitiva despenderia tanto esforço refutando-as? E se havia tradições sobre ela como companheira de Jesus, como mãe de sua filha, tradições perigosas o suficiente para ameaçar a estrutura de poder emergente, quanto esforço seria necessário para apagá-las? Agora, uma questão para sua profunda reflexão. Se Maria Madalena realmente teve de escolher entre sua própria voz histórica e a segurança de sua filha, que tipo de mãe ela precisaria ser para realizar tal sacrifício? E que tipo de verdade essa filha carregaria que tornasse tal sacrifício imperativo? É imperativo abordarmos um tema desconfortável: o poder. A transformação de Maria Madalena de apóstola em prostituta não ocorreu no vácuo. Ela se deu no contexto de lutas brutais pelo controle do cristianismo nascente, embates nos quais verdades inconvenientes eram suprimidas ao ameaçarem interesses estabelecidos. Nos primeiros séculos após a morte de Jesus, o cristianismo não era uma religião unificada. Era um movimento fragmentado, com dezenas de facções competindo pela legitimidade. E o que estava em jogo não era apenas teologia abstrata, era poder real, político, econômico. Quem controla a narrativa sobre Jesus, controla quem pode falar em seu nome. Quem pode falar em nome de Jesus, controla comunidades de fiéis. Quem controla comunidades de fiéis, controla recursos, influência, autoridade. Portanto, quando diferentes facções cristãs debatiam sobre Maria Madalena, sobre o papel das mulheres, sobre quem detinha a autoridade apostólica, não se tratava de um debate acadêmico. Era uma batalha política com consequências concretas.
Examinemos então os atores envolvidos e seus respectivos interesses. Facção 1. Cristianismo judaizante, liderado por Tiago em Jerusalém. Esta facção desejava manter o cristianismo como movimento dentro do judaísmo. Eles exigiam circuncisão, seguimento das leis dietéticas, observância do sábado. Seu modelo de autoridade era familiar. Tiago liderava porque era irmão biológico de Jesus. Se Maria Madalena era esposa de Jesus e mãe de sua filha, essa facção teria interesse em reconhecer essa linhagem familiar. Uma filha de Jesus teria legitimidade através de parentesco direto. Mas essa facção foi devastada pela destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 a.C. Sua base de poder física foi destruída. Suas tradições foram dispersas. Facção 2. Cristianismo paulino, baseado em gentios convertidos. Paulo nunca conheceu Jesus fisicamente. Sua autoridade provinha de uma visão mística. Ele construía um cristianismo para gentios, livre das leis judaicas, baseado em fé, não em observância. Para Paulo, a linhagem biológica de Jesus era irrelevante. O que de fato importava era a experiência espiritual direta, a revelação mística. Em suas cartas autênticas, ele raramente menciona a vida terrena de Jesus. Seu foco recai sobre o Cristo ressuscitado, o ser espiritual. Curiosamente, Paulo também não menciona Maria Madalena. Qual seria o motivo? Possivelmente porque ela representava uma forma de autoridade, o conhecimento direto do Jesus histórico, que competia com a autoridade visionária que Paulo reivindicava. Facção 3. Gnósticos, baseados em conhecimento místico. Os gnósticos veneravam Maria Madalena precisamente porque ela representava conhecimento direto, experiência íntima com Jesus, compreensão dos mistérios. Para eles, ela era o modelo do verdadeiro discípulo, aquele que conhecia o todo. Contudo, os gnósticos foram eventualmente declarados heréticos. A razão? Não porque suas ideias fossem evidentemente falsas, mas porque seu modelo de autoridade, o conhecimento espiritual individual em detrimento da hierarquia institucional, era impossível de controlar. Se qualquer indivíduo com conhecimento espiritual suficiente pudesse ascender à autoridade, como se construiria uma igreja institucional? Como se manteria a ortodoxia? Como se controlaria o que as pessoas acreditavam? Facção 4. Cristianismo ortodoxo, baseado em sucessão apostólica. Esta é a facção que por fim prevaleceu. Seu modelo de autoridade era engenhoso. A autoridade espiritual fluía de Jesus, para os 12 apóstolos, para os bispos ordenados por eles, para a próxima geração de bispos e assim sucessivamente. Este sistema possuía vantagens enormes. Autoridade verificável através de cadeia de ordenação, controle sobre quem pode ensinar, apenas clero ordenado, hierarquia clara para resolver disputas teológicas, modelo facilmente compreensível e replicável. Contudo, apresentava um problema: Maria Madalena. Pois se ela detinha a autoridade apostólica por meio de sua relação direta com Jesus, por intermédio do conhecimento que ele lhe transmitiu, e através de sua intimidade com ele, essa autoridade não dependia de ordenação institucional. Pior ainda, se ela possuía uma filha de Jesus, essa filha teria autoridade através de linhagem sanguínea, não através de ordenação. Isso criaria um modelo alternativo de legitimidade que competiria com a sucessão apostólica institucional. Portanto, Maria Madalena precisava ser neutralizada. Não por meio da negação, ela era demasiadamente importante nos relatos da ressurreição, mas sim através da transformação, de apóstola em pecadora, de líder em seguidora, de autoridade em mero objeto de salvação. E eis a parte mais sombria: se de fato havia uma filha, ela precisava desaparecer completamente. Pois, enquanto Maria Madalena pudesse ser reinterpretada como prostituta arrependida, uma criança biológica de Jesus não poderia sê-lo. Ela representaria uma ameaça existencial à estrutura de poder emergente. Isso pode explicar por que as tradições sobre a filha de Jesus foram tão completamente suprimidas. Não porque fossem falsas, mas porque eram verdadeiras demais, perigosas demais, disruptivas demais. Quando Constantino legalizou o cristianismo em 313 d.C. e o instituiu como religião de Estado,
essas dinâmicas se intensificaram exponencialmente. Agora, não eram apenas comunidades religiosas que competiam. Era o poder imperial romano que se alinhava com uma facção específica do cristianismo. A ortodoxia que Constantino favoreceu era a hierárquica, a institucional, a controlável. E essa ortodoxia não tinha espaço para Maria Madalena como apóstola, muito menos para uma filha de Jesus que representaria a autoridade através de sangue, não através de ordenação. Os concílios ecumênicos dos séculos IV e V, Niceia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, codificaram a ortodoxia. Contudo, também codificaram o poder, definiram quem estava dentro e quem estava fora, estabeleceram quais textos eram sagrados e quais eram heréticos, determinaram quais tradições eram verdadeiras e quais eram falsas. E nesse processo, a verdade sobre Maria Madalena e sobre sua filha foi sacrificada no altar do poder institucional. Agora faremos algo crucial: examinar o que as fontes históricas realmente dizem, sem filtros teológicos posteriores. Porque quando se remove séculos de interpretação e se vai direto aos textos originais, algumas coisas notáveis emergem. Fonte primária. 1. Evangelhos canônicos. Nos 4 evangelhos que foram incluídos na Bíblia, Maria Madalena aparece em momentos específicos e significativos. Em Mateus 27, 55, 56, ela está presente na crucificação. Estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres, entre elas Maria Madalena. Em Marcos 15, 40, 47, ela observa a crucificação e o sepultamento. Maria Madalena viam onde ele estava sendo colocado. Em Lucas 8, 2, 3, ela é identificada como uma das mulheres que sustentavam Jesus com suas posses. Em João 20, ela tem um encontro mais íntimo e detalhado com Jesus ressuscitado, onde ele a chama pelo nome, Maria, e ela responde, Rabuni, mestre. É notável que, em todos os 4 evangelhos, escritos independentemente, Maria Madalena esteja presente nos momentos mais cruciais. Isso não é uma coincidência, é um consenso histórico sobre sua importância. É ainda mais notável que João 20 preserve um detalhe extraordinário. Quando Maria Madalena tenta tocar Jesus ressuscitado, ele diz, Não me detenhas, pois ainda não subi ao Pai, mas vai aos meus irmãos. 2 observações se impõem. Primeiro, a intimidade do encontro. Jesus aparece primeiro a ela, sozinho, antes dos outros discípulos. Segundo, ele a comissiona para ensinar aos apóstolos. Vai aos meus irmãos e diz-lhes. Isso é função apostólica. Ela é enviada. Apóstolo significa enviado, para proclamar a ressurreição aos próprios apóstolos. Por isso os pais da igreja posteriores a chamaram de apóstola dos apóstolos. Não por sentimentalismo, mas reconhecendo sua função histórica nos textos. Fonte primária 2, Evangelho de Maria. Consideremos agora um texto que não foi incluído no cânon, mas é igualmente antigo. O Evangelho de Maria existe em 3 manuscritos, papiro grego do século III e códice copta do século V. No texto, após a ressurreição, os discípulos estão apavorados. Maria Madalena os conforta. Não chorem. Sua graça estará convosco e vos protegerá. Pedro então pede, Irmã, sabemos que o Salvador te amava mais que todas as outras mulheres. Conta-nos as palavras que ele te disse, que tu conheces, mas nós não. Maria compartilha uma visão, ensinamentos sobre a alma ascendendo através de esferas. É uma teologia mística complexa, de cunho gnóstico. Mas então André duvida. Eu não acredito que o Salvador disse isto. Estes ensinamentos são estranhos. Pedro fica indignado. Ele realmente falou com uma mulher sem nosso conhecimento? Devemos todos nos voltar e ouvi-la? Ele a preferiu a nós? E Levi, Mateus, defende Maria. Se o Salvador a fez digna, quem és tu para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece muito bem, por isso a amou mais que a nós. Este texto preserva uma tensão histórica real. O conflito entre a autoridade de Maria, baseada em seu conhecimento direto de Jesus, e a autoridade dos 12, fundamentada em sua posição institucional. Fonte primária 3, Evangelho de Filipe. Este evangelho, também de Nag Hammadi, contém a passagem mais explícita. A companheira do Maria Madalena
A amava mais que todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente O manuscrito está danificado nos pontos cruciais, mas o significado geral é evidente. Havia intimidade física entre Jesus e Maria Madalena, expressa através de beijos. No contexto judaico do século I, beijos entre homem e mulher que não eram familiares eram significativos. O Talmud é explícito sobre isso. Beijos, especialmente na boca, eram gestos de intimidade matrimonial ou familiar. Portanto, quando o Evangelho de Filipe descreve Jesus beijando Maria Madalena frequentemente, está descrevendo um relacionamento íntimo que, no contexto cultural, sugeriria um vínculo matrimonial. Análise crítica. Estudiosos modernos debatem intensamente esses textos. Alguns argumentam que o Evangelho de Maria e o Evangelho de Filipe são invenções gnósticas tardias, sem valor histórico. Outros argumentam que preservam tradições autênticas tão antigas quanto os evangelhos canônicos. O consenso acadêmico atual é matizado. Esses textos gnósticos foram compostos no século II, mas podem incorporar tradições orais do século I. Eles não são uma Bíblia perdida que deveria ter sido incluída, mas também não são pura ficção. São documentos históricos reais que refletem como algumas comunidades cristãs primitivas entendiam Jesus e Maria Madalena. Quanto à filha de Jesus, é preciso ser honesto. Nenhum texto antigo sobrevivente menciona explicitamente uma filha por nome. Mas isso não é prova de ausência. Muitos textos foram perdidos ou destruídos, e se havia uma criança cuja existência era perigosa, haveria forte motivação para não mencioná-la textualmente. As evidências são circunstanciais. Tradições da França sobre Maria Madalena chegando com companheiros, o simbolismo do Santo Graal como linhagem, o desaparecimento de Maria Madalena dos registros canônicos, a intensidade com que sua memória foi suprimida. Nenhuma dessas evidências é definitiva, mas, juntas, delineiam um quadro intrigante de uma verdade que foi cuidadosamente escondida. Chegamos a um ponto crucial desta jornada. Como reconciliar a verdade histórica com a fé? Como integrar descobertas que desafiam a tradição, sem destruir o significado espiritual que sustenta milhões de pessoas? Porque aqui está a realidade. Muitas pessoas derivam profundo significado espiritual da narrativa tradicional de Maria Madalena como pecadora arrependida. Ela representa a esperança de que não importa quão longe se tenha caído, o perdão é possível. Essa mensagem tem tocado corações por séculos. Negar o valor dessa narrativa seria cruel e desnecessário. Mas insistir que a única verdade sobre Maria Madalena seria desonesto historicamente. Como então avançar? Perspectiva 1. Verdade histórica versus verdade teológica. Tradições religiosas sempre operaram em múltiplos níveis de verdade. A Bíblia contém história, mas também mito, parábola, poesia, profecia, cada gênero com seu próprio tipo de verdade. Maria Madalena, como pecadora arrependida, pode ser uma verdade teológica, uma narrativa que transmite verdades sobre perdão e redenção, mesmo que não seja uma verdade histórica literal. Da mesma forma, Maria Madalena, como apóstola e possível companheira de Jesus, pode ser uma verdade histórica sem necessariamente negar todas as verdades teológicas que se desenvolveram em torno dela. As duas podem coexistir se formos sofisticados na compreensão da verdade. Perspectiva 2. Fé robustecida pela honestidade. Muitas pessoas temem que o questionamento de tradições enfraqueça a fé, mas o oposto pode ser verdadeiro. A fé que enfrenta questões difíceis, honestamente, frequentemente emerge mais forte. Se pode aceitar que Maria Madalena foi transformada de apóstola em prostituta por razões políticas, mas ainda encontrar significado espiritual na história tradicional, a sua fé demonstra uma profundidade notável. Se pode considerar que Jesus pode ter sido casado e tido uma filha, e ainda se vê nele uma figura espiritualmente transformadora, o seu cristianismo é mais robusto, não mais fraco. A fé que depende de não fazer perguntas difíceis é frágil. A fé que pode integrar complexidade e ambiguidade é resiliente. Perspectiva 3. Recuperando o feminino sagrado. Talvez uma das reconciliações mais importantes seja reconhecer o que foi perdido na marginalização de Maria Madalena, o feminino divino no cristianismo.
O cristianismo desenvolveu teologia profunda sobre Cristo masculino, sobre Deus Pai, sobre o Espírito Santo, gramaticalmente neutro, mas frequentemente imaginado masculino. Mas onde está o feminino divino? Tradições escatólicas desenvolveram veneração mariana, Maria, mãe de Jesus, como rainha do céu, intercessora, mãe divina. Mas mesmo essa Maria é definida por virgindade e maternidade obediente, não por liderança ou autoridade própria. Maria Madalena, apóstola, oferece algo diferente. O feminino divino como líder, professora, parceira espiritual em pé de igualdade. Se ela era companheira de Jesus, ela representa um modelo de parceria espiritual entre o masculino e o feminino, não de subordinação. E se ela teve uma filha de Jesus, essa criança representaria a continuidade do divino através de uma linhagem feminina, uma imagem radicalmente diferente de autoridade espiritual. Perspectiva 4. Modelos múltiplos de santidade. Aqui está outra forma de reconciliação. Reconhecer que há múltiplos modelos de santidade e todos possuem valor. Maria Madalena, pecadora arrependida, é um modelo. O modelo de transformação radical através do encontro com o divino. Maria Madalena, apóstola, é outro modelo. O modelo de liderança feminina, de conhecimento espiritual, de coragem para proclamar a verdade. Maria Madalena, companheira de Jesus, é outro ainda. O modelo de amor sagrado, de parceria espiritual, de igualdade na jornada divina. Por que precisamos escolher apenas um? Por que não honrar a complexidade de uma figura que significa coisas diferentes para pessoas diferentes? Perspectiva 5. Comunidade na busca. Talvez a reconciliação mais profunda seja reconhecer que ninguém possui a verdade completa. Nem os guardiões da ortodoxia, nem os descobridores de manuscritos antigos, nem você, nem eu. O que temos é uma jornada compartilhada em direção à compreensão. Nessa jornada, precisamos uns dos outros, aqueles que mantêm a tradição e aqueles que fazem perguntas desconfortáveis. Fé e investigação histórica não são inimigas. São parceiras na busca por uma verdade mais profunda. Quando você lê o Evangelho de Maria com a mente aberta, quando considera possibilidades que desafiam a tradição, quando honestamente examina evidências, não está atacando o cristianismo. Está participando da longa tradição cristã de buscar compreender o mistério do divino mais profundamente. E para aqueles que encontram essa busca perturbadora ou ameaçadora, lembrem-se, Jesus mesmo constantemente desafiou tradições estabelecidas, fez perguntas incômodas, revelou verdades que perturbavam as autoridades religiosas de seu tempo. Questionar a tradição sobre Maria Madalena em nome da verdade não é trair Jesus. É seguir seu exemplo de priorizar a verdade sobre a conveniência institucional. A questão da filha. Quanto à possível filha de Jesus, talvez a reconciliação mais honesta seja admitir. Não sabemos com certeza. As evidências são sugestivas, mas não conclusivas. Mas se ela existiu, o que isso significaria? Não destruiria o cristianismo. Demonstraria que Jesus era plenamente humano, assim como plenamente divino. Que ele experimentou amor humano, família, parentalidade, que o sagrado pode se manifestar através do profundamente humano. E significaria que Maria Madalena fez um sacrifício extraordinário. Abriu mão de reconhecimento histórico, de liderança na igreja nascente, de sua própria voz, para proteger uma criança cuja existência ameaçava poderes que não hesitariam em destruí-la. Esse seria um sacrifício materno tão profundo, tão altruísta, tão divino em sua própria forma, que merece nossa reverência tanto quanto qualquer outro ato de santidade na tradição cristã. Chegamos ao fim desta jornada extraordinária, mas de certa forma estamos apenas no começo, porque o que exploramos hoje não é apenas história antiga, é um convite para transformar como vemos fé, tradição, verdade e coragem. Recapitulemos o que descobrimos. Aprendemos que Maria Madalena não era prostituta. Essa identificação foi uma construção política do século VI, consolidando séculos de marginalização. As fontes históricas mais antigas a apresentam como discípula próspera, líder espiritual, primeira testemunha da ressurreição. Aprendemos que textos cristãos primitivos, não ficções modernas, mas manuscritos reais dos séculos I,
descrevem Maria Madalena como companheira de Jesus, amada por ele e especialmente depositária de ensinamentos secretos. Aprendemos que havia tensão violenta entre tradições que honravam Maria Madalena como apóstola e forças institucionais que precisavam neutralizá-la para consolidar a autoridade masculina exclusiva. Aprendemos que tradições sobre Maria Madalena fugindo para a França, sobre o Santo Graal como linhagem sagrada, sobre sua vida em exílio, podem preservar memórias de uma verdade explosiva, que ela estava protegendo uma filha de Jesus. Mas mais importante que fatos individuais, é o que essa história nos ensina sobre verdade, poder e sacrifício. Sobre verdade. A história de Maria Madalena nos ensina que a verdade oficial nem sempre é a verdade completa, que narrativas são construídas por aqueles no poder para servir seus interesses, que questionar essas narrativas não é desrespeito, é busca por compreensão mais profunda. Em nossa própria era de desinformação, de narrativas conflitantes, de batalhas sobre o que é verdadeiro, a história de Maria Madalena é um lembrete oportuno. Sempre pergunte quem está contando a história, por quê e o que eles ganham com sua versão. Sobre poder. A supressão da verdade sobre Maria Madalena demonstra como estruturas de poder se perpetuam através do controle narrativo. A igreja primitiva não podia simplesmente decretar que mulheres não podiam liderar. Precisava reescrever a história para que parecesse que mulheres nunca lideraram. Isso deve nos fazer questionar. Que outras verdades foram suprimidas? Que outras vozes foram silenciadas? Não apenas no cristianismo primitivo, mas em todas as estruturas de poder que encontramos. Sobre sacrifício. Se Maria Madalena realmente teve que escolher entre proclamar sua verdade e proteger sua filha, seu sacrifício é de tirar o fôlego. Ela abriu mão de tudo: reconhecimento, liderança, voz, memória histórica, para que uma criança pudesse viver em segurança. Esse não é o sacrifício que celebramos com crucifixos e altares. É o sacrifício silencioso, invisível, que mães fazem através dos séculos. Abrir mão do próprio eu para proteger aqueles que amam. E talvez isso seja o mais sagrado de tudo. Mas agora, para você. O que você faz com este conhecimento? Como isso transforma sua compreensão de fé, de cristianismo, de verdade? Algumas opções. Você pode rejeitar tudo como especulação perigosa, retornar à narrativa tradicional, encontrar conforto na familiaridade. Isso é válido. Ninguém deve ser forçado a questões que perturbam sua paz espiritual. Você pode integrar estas descobertas em uma compreensão mais complexa do cristianismo, reconhecendo que a fé pode coexistir com a honestidade histórica, que questões podem aprofundar a espiritualidade em vez de destruí-la. Você pode se tornar um buscador ativo, pesquisando mais, lendo fontes primárias, formando suas próprias conclusões baseadas em evidências. O que quer que escolha, você fez algo corajoso hoje. Você se permitiu questionar, considerar, explorar. Você demonstrou que sua fé, ou sua curiosidade intelectual, é forte o suficiente para enfrentar questões difíceis. E isso, por si só, é transformador. Maria Madalena, seja como pecadora arrependida, como apóstola dos apóstolos, como companheira de Jesus, como mãe protetora de sua filha, representa algo profundamente humano. A capacidade de amar completamente, de sacrificar radicalmente, de carregar a verdade mesmo quando ninguém está escutando. Sua história, em todas as suas versões, merece ser conhecida. Sua verdade, em toda a sua complexidade, merece ser explorada. Seu sacrifício, em toda a sua profundidade, merece nossa reverência. Porque no final, o maior ensinamento de Maria Madalena pode ser este: que a verdade vale a pena buscar, mesmo quando é difícil. Que o amor vale a pena honrar, mesmo quando é inconveniente. Que sacrifício merece ser reconhecido, mesmo quando esquecido. E talvez, apenas talvez, em algum lugar através dos séculos, há uma linhagem, uma filha, netas, bisnetas, descendentes, carregando em suas veias o sangue de Jesus, preservando em suas histórias familiares fragmentos de verdade que o mundo não estava pronto para receber. Elas saberão quem são? Ou o sacrifício de Maria Madalena foi tão completo que até elas esqueceram sua própria origem? Não sabemos. Talvez nunca saibamos. Mas o fato de podermos fazer a pergunta,
de podermos explorar a possibilidade, de podermos honrar Maria Madalena como mais do que a tradição permitiu, isso em si é vitória. Chegamos ao final desta viagem extraordinária sobre Maria Madalena e a verdade proibida sobre a filha de Jesus. Se você chegou até aqui, é porque é uma daquelas pessoas que não receiam formular as perguntas difíceis, que valorizam o conhecimento tanto quanto a fé. Este canal existe para pessoas exatamente como você. Caso ainda não se tenha inscrito, este é o momento oportuno. Há muito mais a explorar em conjunto sobre as origens do cristianismo, sobre manuscritos perdidos, sobre verdades ocultadas. E a sua companhia nesta jornada é de suma importância. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E agora, em sua tela, surgirá outro vídeo que expandirá ainda mais a sua perspectiva sobre os mistérios do cristianismo primitivo. Não se detenha aqui. A busca pela verdade é incessante.